Yari yari me... Opa. Yari yari. Yari yari. Meguri meguru. Story. Story. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje review o que eu achei, na verdade. Não é um bem review, é bem o que eu achei sobre o Otakoi Love is Hard for Otaku. Bela indicação de comédia romântica, um shoujo. Devo considerar um shoujo? Não sei. Indicação aí da Rebeca, chegou a comentar sobre o Otakoi. Teve mais uma pessoa que chegou a comentar. Eu lembro da Amanda Hoffman também, que chegou a comentar. Muito obrigado. Cara, eu curti demais o anime, assisti ele inteiro. E o OVA separado, que conta a história do Kabakura e da Hanako. Que muito bom também, cara. E tô aqui pra comentar junto com vocês as minhas impressões, tudo que eu achei sobre o Otakoi Love is Hard for Otaku. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E vamos lá, né? O Otakoi, o que eu achei desse anime? Bom, primeiro eu vou contar sim, o que é o anime, basicamente, de forma bem resumida e rápida. A Narumi é uma mulher já mais velha, acho que ela tem uns 24, 25 anos, por aí e tal. E ela é uma otaku, só que ela não consegue arranjar, vamos falar assim, um namorado sem ele ser que ele seja um otaku, por exemplo. E quando eles sabem que ela é um otaku, eles largam ela porque ela é pirada da batatinha, segundo eles. E nunca acaba dando certo nenhum romance com ela. E ela sai do seu antigo emprego por descobrirem que ela era otaku, vai para um novo emprego e ela tem que manter a boca fechada. Ela não vai falar pra ninguém que ela é otaku, ela tem que se esconder do que ela é de verdade. Bom, acontece que ela encontra o Hirotako, um amigo de infância que ela tinha, que é um cara viciado em jogos. Ele é um otaku mais gamer, assim, gosta de animes também e tudo, mas é muito mais ligado pros jogos. E bom, a partir disso, logo no primeiro episódio, ele já vai pedir a Naru em namoro. Então aí o que acontece é que eles vão começar a namorar e a gente vai ver as várias situações que vai acontecer entre eles, além de mostrar outros casais, que no caso seria a Hanako e o Kabakura, que são os dois outros personagens que vão cumprir ali o nosso grupo, nosso quarteto, vamos falar assim, e que eles também são otakus e a gente vai ver as várias dificuldades que um otaku, vamos falar assim, passa ao decorrer do próprio anime, né? Tirando essa sinopse, agora já contando, já com um monte de spoiler e tudo, o que eu achei? Gente, eu gostei muito do anime, tipo, ele caminha muito bem. É um anime muito divertido se você quiser assistir por pura diversão. Tipo, eu não diria que é um que eu assisti, tipo, vamos falar assim, que eu maratonei todos os episódios tudo de uma vez. Eu fui assistindo aos pouquinhos, fui curtindo ele, fui apreciando. A trilha sonora é muito legal, a música de início, cara, é incrível, né? A dancinha, yari yari meguri meguru, isso aí, né? Eu achei demais, cara, eu fiquei com muita vontade de fazer. Eu vi várias pessoas fazendo challenge dessa música. Eu não tenho TikTok, mas eu sei que eu vi alguns vídeos no YouTube, porque eu queria aprender a fazer um negócio. Eu queria muito fazer isso com alguém, cara, ficou muito da hora de fazer isso aí. Pedi pra minha prima fazer comigo, mas é muito chata, ela não quer fazer ainda. Bom, gente, e o que tem a mais em Otakoi além disso daí? Primeiro que o romance, ele não tem tanta frescura, então ele tem todas as inseguranças que um casal pode passar. Isso foi bem legal deles terem abordado. E principalmente por serem otakus, tipo, eles escondem a todo momento. Você vê que até o final do anime, mesmo assim, mesmo que eles não escondam entre si, ao redor de todo mundo, eles não ficam, tipo, falando que são otakus de toda forma, né? Porque é meio que vergonhoso, porque, você ainda lê gibizinho, você... aquelas pessoas que saem na rua vestido de cosplay, não sei o que e tal. E pra você ver como o pessoal tem tanto preconceito que às vezes você acaba se escondendo, assim. E eu me identifiquei muito com a própria Naru, porque normalmente, quando você tá... até no ambiente de trabalho, gente, qualquer lugar que você saiba que as pessoas não são otakus, elas não gostam disso, você evita falar. Que você já é, vamos falar assim, estereotipado de uma forma ou de outra por isso. E além de trazer isso, ele traz os próprios estereótipos que tem dentro dos otakus mesmo. Como as meninas que gostam de yaoi, os caras que gostam de yuri e meninas fofinhas, não sei o que lá, que é o Kabakura que gosta bastante. A gente vê que eles não conhecem tudo. Então, por exemplo, a Hanako, ela gosta lá do BL, né, que é o Boys Love, os yaoi. E o Kabakura, ele tem aquele preconceito, tipo, eu não vou ler isso daqui, porque isso daqui não é pra mim, eu não gosto, não vejo graça nisso daqui, tal, sem nunca ter lido um.
E isso acontece muito no próprio mundo otaku mesmo. Tipo, o pessoal pega assim, meu, é boys love, então é uma história bosta. Os garotos têm muito mais esse preconceito do que as próprias meninas. As meninas, acho que elas têm muito mais liberdade pra ir pra um shonen, gostar de um shoujo, gostar de um seinen, do que o homem. O homem, na sociedade que a gente tem hoje, tipo, ele fica muito preso a só gostar coisas do estilo XXX, entendeu? Então eu gostei muito de como foi demonstrado isso e como que eles lidam com isso, né? Tipo, pode não ser muitas coisas de forma real e pode ser até clichê os dois, a Naru junto com o Hirotaka. Tanto que eu senti um pouquinho falta de mais uns beijinhos ali, né? Essas coisas. Mas eles lidam muito bem com isso e com as próprias inseguranças, eles vão lá, conversam entre si. Eu achei muito legal porque o Hirotaka toma a iniciativa de chegar na Naru, né? E ela é o amor de infância dele, só que, tipo, ela não sabe, até pelo menos no fim do anime ela não sabe. Eu fico ansioso pra ver se isso vai acontecer numa próxima segunda, terceira temporada que for. Porque imagina, ele fez várias coisas muito por causa dela. Ele colocou o brinco lá porque, tipo, ele viu um cara que parece que namorou com ela, saía com ela pelo menos quando eles eram mais novos e o cara era todo estiloso e tal, não sei o que. Mesmo assim, e ele não faz o tipo dela, segundo que ela conta no começo, mas você vê como ele faz muito mais o tipo dela do que os outros, assim. Cara, deu uma vontade, falei assim, mano, ficou muito legal de ver, assim, a interação entre todos eles. Algumas coisas clichês, assim, que, tipo, eu sei que dificilmente acontece e tal, como o Hirotaka ali naquele momento dele ter no finalzinho do anime, né, ele ter abraçado lá no encontro junto com a Naru, ter abraçado ela, com certeza o cara já teria beijado ela, provavelmente. Acho que, talvez se for japonês, talvez não, porque eu acho que eles têm uma cultura diferente da nossa. Mas ali é uma coisa que normalmente, tipo, é clichê, assim, de aparecer, deles resolver o problema ali e tal, mas tem muita coisa legal, assim, que dá pra você ver em Otakoi que eu gostei demais, velho. Acho que não teve nada, assim, que eu curti tanto. Os meus personagens favoritos com certeza, foram a Naru, né, porque o jeito dela é muito do meu, tipo, pensar numa música de anime, não sei o que, tal, 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 tal. E também do Kabakura, que são os dois, assim, que eu mais gostei, assim, que eu mais me identifiquei, assim, né, no estilo como eles são, né. Pra mim, eu sou muito parecido, muito mais parecido com a Naru, velho. Muito parecido. Eu queria saber também com quem vocês acham que vocês se parecem mais, com quem vocês mais curtiram. Se vocês não viram o Otakoi, vejam. Por favor, velho. É muito bom. É uma comédia romântica muito boa. Eu amo comédia romântica, gente. Tipo, pode ser o filme mais Barraca do Beijo, filme de romance da Disney. Eu adoro tudo isso daí, cara. Então, tipo, o Otakoi pra mim foi, ó, foi perfeito. Até fiquei com vontade de ver mais coisas assim, até sobre o mangá. Só que eu vou esperar um anime, acho que fica mais fácil pra mim. Não tô afim de ficar lendo mais coisa ainda. E bom, né? Tirando isso daí que mostrou como que é a dificuldade de um otaku assim, da gente se identificar bastante, fica bem legal. Acho que uma coisa que me atraiu bastante foi que ele é muito, mesmo que ele tenha algumas coisas clichê, ele é muito parecido com a realidade em quesito de insegurança dos personagens. O próprio Hirotaka, que ele parece ser um cara que não liga tanto para essas coisas, mas você vê que ele é um cara, ele tem um pouquinho de insegurança da Naru não tá se divertindo com ele, ela não tá gostando, que eles são na verdade só amigos. A Naru, ela tá se apaixonando mais por ele, você vê que ele já é apaixonado mesmo por ela, isso é normal. Mas ela tá se apaixonando cada vez mais por ele, você vê que no finalzinho do episódio ela toma as iniciativas, e isso é legal, porque o romance aí ele tá andando e os caras não ficam cheios de frescura a todo momento, sabe? Eles tentam fazer uma coisa ou outra e eles querem ser eles mesmos. E essa é a maior alegria deles, cara. Nossa, deu até vontade de ter uma namorada assim, se fosse assim, né? Fosse legal assim desse jeito. Mas é difícil encontrar alguém assim, viu? Que gosta de anime, essas coisas assim, gente. Você acha que é fácil, mas não é fácil não. A maioria não gosta. E o legal de tudo é que você fica imaginando, você fica sonhando. Nossa, talvez eu vou lá estar num antigo trabalho, vou encontrar a pessoa e X vai acontecer e tal. Cara, isso... Isso é difícil de acontecer, pode acontecer, mas é bem difícil de acontecer. Ou então na escola, ou então não sei onde. Cara, eu achei muito da hora, velho. E como você fantasia, eu sou um cara que fantasia muitas coisas. Então, tipo, quando eu assisti, cara, eu fiquei fantasiando muita coisa, assim. Eu achei legal que... Como que o anime consegue trazer isso pra dentro e você falar assim, nossa, meu... Queria passar por essa situação aqui. Nossa, seria muito legal se fosse isso assim, tal, tal, tal. Cara, muito divertido mesmo. O Otakoi conquistou, assim. Espero muito que tenha uma segunda, uma terceira temporada, que seja até o final do mangá, que tiver final e tal. Porque vale muito a pena assistir, gente. Eu gostei demais. E um
ponto principal é que ele atrai muito você pelas cores, né? Ele mescla muito as cores de cada personagem. O Kabakura laranja, a Hanako verde, a Naru rosa, o Hirotaka azul e junta todas as cores, né? E ainda tem o Koukun, né? A Kou Sakuragi, né? Que eu achei que fosse um menino, mas era uma menina. E o Nao, eu ia falar Naofumi, mas não é Naoya, né? Naoya, que é o irmão do Hirotaka também, que aparecem assim, né? E você vê vários estilos de pessoas diferentes, mesmo que eles sejam otaku, você vê que existe uma diferença entre cada um, entre cada gosto e tal. E o legal é que eles se respeitam, né? Uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia é respeito. Né? Principalmente em grupos de Facebook, nossa, velho, os caras, eles ficam doidos com as meninas que são fujoshi. Fujoshi é aquelas meninas que acho que gosta de yaoi e tudo mais, né? E gosta de ficar postando lá, ah, nossa, não sei o que, ele é lindo demais, não sei o que, blá blá blá. Aí os caras ficam tipo, ah, meu Deus, a menina não pode postar isso porque é uma merda. Mas aí quando o cara posta as meninas lá dos peitão, pode, né? Não, suave. Então, acho que igualdade, né, e respeito entre todo mundo seria muito legal. E eu gosto de ver como o Otaku, ele trabalha bem isso. E trabalha bem o respeito entre eles, né? Mesmo que você veja que o cara, ele não gosta do yaoi, ele fala, não, quero ver, tal, 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 tal. Ele acaba lendo, ele acaba se esforçando pela outra pessoa. E isso que é um relacionamento também, né? O Kabakura junto com a Hanako, assim, eu acho que é o casal que eu mais gostei, foi eles, mesmo eles não sendo os principais, né? Entre casal, assim, eu acho que eles são mais legal, porque eles são mais casal mesmo, né? Eles já estão há muito mais tempo junto e tal, e o Hirotaka e a Naru, eles ainda estão crescendo. E outro detalhe, na abertura, olha que legal, quando a abertura começa, vai subindo as coisas, né? Subindo os prédios e tal. Sabe o que eu parei pra pensar quando eu vi isso? Eu parei pra pensar, tipo, é como se fosse o amor do Hirotaka junto com a da Naru. Porque eles estão, tipo, crescendo. Eles estão começando do zero e estão crescendo. É como se tivesse esse significado, assim, na abertura. Queria saber se vocês acharam a mesma coisa. E eu acho que é só. É isso que eu achei de Wotakoi. Um anime incrível, vale muito a pena você assistir. Se você quer comentar sobre esse ou outros animes, né? Pode ser shoujo, pode ser qualquer coisa, dorama. Dorama eu nunca vi muito, eu só vi um, como eu falei no canal. Mas, tipo, se tiver outro aí, se você quiser comentar, gente, pode conversar. Nós estamos aí livres pra poder ver todo tipo de anime que tem por aí. Então tem um canal do Discord caso você queira trocar uma ideia comigo, beleza? Eu agradeço muito pra você que compartilhou no vídeo, me escutou até aqui, comentando um monte de coisa, né? Você sabe que eu não, sei lá, não é um review, eu só tô comentando o que eu achei mesmo. E eu agradeço muito pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou, né? Principalmente comentou porque eu fico muito feliz com o comentário de vocês e saber o que vocês acharam sobre o Anime X também, e a gente conversar e trocar uma ideia sobre. Beleza? Mano, o jogo tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera. Fui. Yari yari, mekuri mekuru, story, story. É muito bom.